Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho, convidando você a começar acessando aqui, ó, mundocafebrasil.com. Entre aqui, você vai dar de cara com o ecossistema do Café Brasil. Tem aqui porradas de coisas, tem loja de camiseta, loja de caneca, tem e-book, tem podcast, tem um monte de coisa aqui, é muito legal. Vem pra cá, vem conhecer que vale muito a pena, mundocafebrasil.com. E antes de eu começar, deixe seu like aqui, aplique, cola lá no sininho, escreve lá embaixo, faz um comentário, manda pras pessoas, ajude a gente a fazer crescer o alcance desse canal aqui, né? Então hoje eu vou retomar um tema que eu tô tratando nos últimos cafezinhos. Hoje deve ser a última vez, tá? Mas a qualquer momento eu volto a ele, porque o pessoal não aprende, né? Vamos lá. Vivemos no Brasil, um país formado por desiguais, por índios que já se matavam antes da chegada dos europeus e africanos. Um país que combina religiões, culturas, valores e convicções totalmente diferentes em sua formação. E que se orgulha disso. Sempre tratou a diferença como algo comum. E o que nos faz fortes são justamente nossas diferenças. Somos o país da diferença. E, no entanto, estamos sendo conduzidos para o confronto entre os diferentes. Ame os da sua tribo, os da sua cor, os da sua classe, os da sua tendência sexual, os do seu tamanho, os do seu gênero. E libere o seu instinto da morte para os diferentes. Essa necessidade excessiva de sentir simpatia ou ódios extremos, chama-se transtorno da personalidade histriônica, um dos nomes da histeria. Somos um país construído na diferença. E a relação entre os diferentes, em que ocorre benefício para todos, só pode acontecer se houver o reconhecimento dessa diferença. Quando essas diferenças são transformadas em bandeiras, a relação entre os diferentes passa a ser de confronto. A minha cultura, a minha verdade, é melhor e mais importante que a sua, sacou? E surgem então os mimimis por apropriação cultural, pela dívida histórica e outras bobagens. Quando isso acontece, o corpo morto da vereadora, por exemplo, deixa de ser um elemento de vergonha por nossa condição de ser humano brutal para se transformar na fria ferramenta de luta pelo poder. Os radicais que discursam a favor desse separatismo social, instigando o instinto da morte e cegos pela histeria política, não fazem ideia dos demônios que estão invocando. Gritaria ideológica em rede social, sustentada em achismo sobre as motivações dos crimes, não passa de liberação do instinto da morte e de histeria política, que não leva a nada além de mais histeria. E ainda por cima, dá palanque para maluco. Então, tá complicado, né, cara? É um ambiente, assim, bastante árido, né? Sabe, sobreviver nesse ambiente aqui tá muito complicado, tá muito difícil, né? Porque, cara, qualquer pessoa que tenha um pouco mais de idade, como é o meu caso, por exemplo, vem de uma educação, ainda eu vim de cidade interior, cara, eu vim de Bauru, do interior, toda a minha infância, toda a grande parte da minha juventude, foi num ambiente social onde, claro que havia diferenças de classe, a gente sabia, cara, tinha um cara mais rico, mais pobre, mas essa turma convivia na boa, sabe? A molecada brincando não tinha diferença nenhuma, cara, não tinha guetos, não estava todo mundo separado em guetos, não havia esse ódio instigado de um contra o outro. Isso tudo foi construído, eu já tenho vários trabalhos aqui mostrando como é que foi o processo de construção. O problema todo é que a gente acaba entrando na onda aqui e acaba assumindo essa postura de confronto, mesmo sem perceber que nós estamos fazendo isso, né? Então, de um lado eu tenho um discurso de salvador da humanidade, eu quero salvar o mais pobre, eu quero livrar os oprimidos, eu quero o bem, eu quero justiça social, e de outro lado eu estou exercendo o meu ódio, sabe, o meu instinto de morte contra aqueles que por acaso pensam diferente de mim. Como se quem pensasse diferente de mim fosse realmente do mal, sabe? Pensa diferente de mim, logo é um assassino, né? Não concorda com a pauta que eu concordo, logo ele é contra ela. Aquela história que está acontecendo aqui agora, né? Se você não quer tomar a vacina, você é um negacionista, né? Se você defende com unhas e dentes a vacina, você você tá pautado
incoerência de só acreditar naquilo que a ciência diz e está deixando de lado anos de experimentação, anos da história. É tudo nas pontas, né? É tudo nas pontas. E quem está na ponta defende com unhas e dentes isso. Até quando eu falo esse tipo de coisa aqui, o pessoal fica puto da vida, né? Bom, é claro que tem um lado que tá certo, tem outro lado que tá errado. Cara, tá bom. Eu tenho um viés e eu entendo que esse viés me carrega a acreditar mais nas coisas que tem a ver com a forma como eu penso, né? Agora eu não posso transformar isso aí no preto e branco, sabe? Só o que eu penso vale. Só a turma que concorda comigo vale. Só nós temos a razão e o outro lado não tem nenhuma razão. Isso é construir esse ambiente horroroso, né? Bom, cara, eu tô falando dessa história aqui já faz 3, 4, 5 cafezinhos. Já me encheu o saco falar disso, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que eu tô falando com um bando de adolescente que não entende de coisa nenhuma, que continua se comportando como sempre foi. E eu tenho reparado que por mais que a gente fale, não acontece nada, sabe? As coisas não mudam, elas ficam assim. Então, cara, o que tem que fazer, hein, cara? É mergulhar dentro de você, cuidar do seu eu, sabe? Cuidar do seu comportamento e torcer para que os outros façam iguais. Eu quero usar o meu comportamento e talvez que as pessoas que olhem para o meu trabalho, vejam como eu funciono, usem como exemplo, sabe? Não vou sair daqui dando porrada em todo mundo, não vou exercitar o meu instinto da morte, não vou babar sangue, não vou ser um hidrófobo contra quem pensa diferente de mim, embora eu mantenha um pensamento numa direção. Eu vou defender meus pontos, né? Eu não vou... achar que o outro está errado não significa que não possa haver algum valor naquilo que ele está pensando. Eu já cansei de falar isso aqui, né? Então, usar esse equilíbrio, usar esse bom senso é o que está faltando por aqui. E, de novo, cara, eu termino de falar isso aqui, não vou tocar mais esse assunto, não. A impressão que eu tenho é que tem um monte de adolescente me ouvindo aqui, aquela história, sabe? Pai não sabe nada, mãe não sabe nada. Eu vou tocar minha vida porque eu, do alto da minha juventude, eu sou invencível. Vai pensando assim, você vai vendo o que vai dar. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.